A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, louvado seja Deus. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e neles o temos. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã grande a tua fidelidade. Amém? Eu desejo neste dia que você seja visitado pela presença gloriosa do Senhor, te direcionando, te dando paz, abençoando todas as áreas da tua vida, abrindo os seus olhos, abrindo o seu entendimento. Quando o Senhor nos fala para buscarmos primeiro o reino de Deus, é buscar a sua presença. Porque diante da presença do Senhor, meus irmãos, o Senhor Ele conhece o que nós precisamos. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Mas Ele enviou o teu Filho amado Jesus Cristo para nos dar este reino, para que a gente veja e entre nesse reino. Então essa é a oportunidade que nós temos de reverenciar a tua palavra, de nos apropriar da palavra, de aprender da palavra, de viver por meio dessa palavra, por bondade, por misericórdia. Amém? Que neste dia o Senhor venha alimentar a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, esteja com a tua boa mão sobre nós, porque o Senhor disse, a palavra do Senhor diz que a boa mão do Senhor é com aqueles que o buscam. Amém? Meus irmãos, eu tenho uma palavra da parte do Senhor que se encontra em 1 Reis 17, a partir do versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seus filhos, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Amém? Louvado seja Deus, receba a bênção do Senhor neste dia. Quando a palavra do Senhor veio a Elias e disse para ele ir até a casa da viúva, que o Senhor já tinha ordenado a viúva para que o alimentasse, o Senhor tinha um propósito para aquela viúva. E Elias ali, como profeta do Senhor, como homem de Deus, seria um instrumento para abençoar segundo a palavra de Deus. Mas antes de abençoar a viúva, o Senhor tinha que ordenado para que aquela viúva alimentasse Elias. Alimentasse com que ela considerava que ela não tinha nada. Mas o Senhor contemplava ali a vida daquela viúva. O Senhor conhecia exatamente a necessidade daquela viúva. Meus irmãos, o que me chama a atenção é que antes do Senhor abençoar aquela viúva, primeiro ela tinha que obedecer. Primeiramente, ela precisava fazer a vontade do Senhor. E ela precisava realmente entregar aquilo que ela achava que não tinha.
E humanamente, pensando e falando, para ela não foi fácil, porque era tudo que ela tinha. E quantas vezes, meus irmãos, aquilo que nós temos, aquilo que a gente acha que é pouco, aquilo que a gente acha que não é quase nada, a gente não quer entregar. Porque a gente acha que se a gente entregar, a gente vai faltar. Mas o Senhor, neste dia, através dessa palavra, Ele nos ensina que quando nós entregamos para o Senhor, Ele multiplica. E o que vale ressaltar nessa palavra é a questão da obediência. O Senhor disse, vá que eu já ordenei. E pensa o que aquela mulher vai ter, aquela comida, aquela fartura, né? Para ali manter o profeta Elias, mas ela não tinha. Ela confessou, olha, o que eu tenho é só um pouco de farinha e um pouco de azeite no jarro. Eu e meu filho comeremos e depois morreremos. Era tudo que ela tinha. Mas mesmo era o pouco que ela tinha, mas nesse pouco, o Senhor fez com que ela entregasse para que ela fosse abençoada. Porque aquela mulher, meus irmãos, ela foi abençoada. E ela precisa lembrar, primeiramente, que ela obedeceu. Elias falou para ela, mas primeiro faça o pãozinho e traga para mim. Primeiro, ela tinha que fazer o que o profeta estava falando. Primeiro, ela tinha que fazer o que o Senhor tinha ordenado que ela fizesse. Porque a bênção estava ali por meio da obediência. A bênção estava ali primeiro em fazer a vontade de Deus. A bênção estava ali primeiro em priorizar a vontade do Senhor. E o Senhor nos fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e demais coisas serão acrescentadas. A palavra do Senhor diz, fala, onde tiver o seu tesouro, onde tiver o seu tesouro, ali estará o coração. E o coração da gente precisa estar centralizado na vontade de Deus. O Senhor quer que nós aprendamos princípios. O indivíduo fala assim, mas se eu der, eu vou ficar com o quê? Se eu só tenho isso. Não é assim? Mas quando nós, meus irmãos, nos voltamos para os princípios do Senhor, nós acreditamos que nós estamos obedecendo ao Senhor. Aquela mulher ali, ela estava obedecendo a Deus. Ela estava fazendo primeiro a vontade de Deus. O Senhor já tinha dado uma ordem àquela mulher no coração dela, para que ela fizesse a vontade dele. E olha, meus irmãos, que se fosse, se aquela mulher tivesse uma casa farta, se aquela mulher tivesse comida em abundância, não seria sacrifício para ela. Não lhe faltaria. Mas ela deu tudo que ela tinha. E o Senhor hoje nos ensina mais uma vez. Abrir mão, abrir o nosso coração primeiramente para fazer a vontade do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele vai nos guiar, Ele vai nos conduzir nos caminhos dEle e nada nos faltará. Então, quando nós recebemos a ordem do Senhor no nosso coração para primeiramente obedecer e fazer a vontade de Deus, pode ter certeza que a farinha não acabará e o azeite não faltará. Porque quando nós caminhamos com o Senhor, nós somos moldados. Nós absorvemos os princípios do Senhor. Nós somos movidos pelo domínio do Espírito Santo e pelo temor do Senhor, para não mais fazermos a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Nosso coração está com o coração aberto. O Senhor, meus irmãos, primeiro Ele pede que nós façamos a vontade dEle. A palavra do Senhor diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Fazer primeiro a vontade do Senhor, se deleitar naquilo que o Senhor está mandando que a gente faça, para que a vontade do nosso coração seja feita. Um coração totalmente voltado à obediência a Deus. E ela tinha pouco. Ela disse que tudo que ela tinha seria para ela e para o filho, e depois ela ia morrer, porque ela não tinha recurso, ela não tinha quem recorrer. Mas o Deus que é providência, o Deus que é socorro bem presente, o Deus que é um pai zeloso, que é fiel, Ele contemplou ali a necessidade daquela viúva e enviou socorro. O Senhor contempla a sua necessidade, embora não seja uma necessidade financeira, mas uma necessidade espiritual no lar. O Senhor contempla, mas primeiro pode ter certeza que o Senhor vai pedir primeiro para que a gente faça a vontade dEle, para que Ele nos acrescente.
e a vontade dele é o reino. Louvado seja Deus, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Meu Senhor, abre o nosso coração para que a gente possa fazer primeiramente a tua vontade. Em nome de Jesus, para andarmos em obediência a ti, meu Pai. Te pedimos perdão por todas as vezes, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que nós não escutamos a tua voz. Mas neste dia, abra o nosso entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, derrama sobre nós o teu Espírito, Pai querido, para que conheçamos a tua palavra, possamos temer a ti, meu Pai, e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.